Discipulado. O curso objetiva levar todo o conhecimento necessário para o aluno ou discípulo até as condições de batismo. São áudios e apostilas que devem ser ministrados durante o discipulado, totalmente gratuito. Se inscreva no canal do Evangelista Flávio, também dê um like e ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Vamos ao estudo. Sejam bem-vindos ao Discipulado, o estudo da sã doutrina. Tema do estudo: o estado dos mortos. 1 Pedro capítulo 3. Estaremos hoje trazendo um estudo a respeito do estado dos mortos, explicando algumas passagens que parecem contraditórias à verdade de que os mortos estão inconscientes, né? E vamos esclarecer algumas dessas passagens, como a parábola do rico e do Lázaro e a passagem de Pedro, que alguns citam, dizendo que Jesus desceu ao inferno para pregar às pessoas lá do inferno. Vamos ver se realmente é isso que está explicando aqui, porque a Bíblia não pode entrar em contradição, né? Nós temos que estudar a palavra de Deus num todo e crer nas Sagradas Escrituras num todo. Não podemos pegar uma pequena passagem e com ela deturpar todo o sentido das demais passagens e ensinamentos das Sagradas Escrituras. Cada coisa deve ser entendida de acordo com a hermenêutica, de acordo com o contexto completo da Bíblia, porque quando nós torcemos ou entendemos erroneamente um verso fora do contexto do capítulo dele, isso dá um pretexto para criar uma doutrina errônea e equivocada. Assim surgiram muitas doutrinas equivocadas da cristandade por conta de versos isolados, não devidamente com lastro dos outros versos da Bíblia, de outras passagens da Bíblia. Nós devemos seguir um padrão conforme as palavras sãs, sadias, e não basearmos em palavras em que dê margem para a dúvida. Temos que fazer com que a Bíblia num todo se deixe explicar. Assim, pois, funciona o estudo correto da palavra de Deus. Então, nós vamos estar entrando sobre este assunto. Em 1 Pedro, capítulo de número 3, nós encontramos uma passagem do qual alguns utilizam para dizer que existe consciência após a morte. Quero dizer aos nossos ouvintes que nós já fizemos estudos aqui na Rádio Shalom a respeito do estado dos mortos. Mostramos desde Gênesis e muitas outras passagens, Salmos, Eclesiastes, Isaías, Ezequiel, os livros de Reis e muitos demais outros livros, Deuteronômio, que a morte é um estado de inconsciência total, onde não há lembrança, não há ciência, trabalho, nem consciência após a morte. A ressurreição da vida, a doutrina da ressurreição, é uma doutrina que é o pilar da crença cristã, da crença judaica bíblica, né? Que os mortos ressuscitam para tornarem a vida, exatamente porque a morte é a cessação total de vida. Não há consciência após a morte. A alma é mortal. A alma não é imortal, como ensina a doutrina platônica, muito aceita como cristã, mas é uma doutrina platônica, pois Platão, filósofo grego, assim como muitos pagãos, defendia a consciência da alma fora do corpo após a morte. Dizia este filósofo Platão, que viveu 3 a 4 séculos antes de Cristo, de que a alma era a prisão, ou seja, o corpo é a prisão da alma, e quando o corpo era morto, ele libertava a alma para morada dos deuses, o Panteão, né? Essa doutrina platônica veio depois a ser
inserida por pagãos que se converteram, pseudo se converteram, né? Porque ainda trouxeram muitos ensinos pagãos para dentro da igreja e mesclaram esses ensinos, dando origem à apostasia. E a apostasia, então, deu origem a movimentos cristãos que defendem a imortalidade da alma de acordo com o princípio greco-romano e babilônico de imortalidade da alma. Os egípcios também tinham essa crença de imortalidade da alma, tanto que eles construíam grandes pirâmides, pois acreditavam eles que seus faraós se tornavam deuses no mundo dos deuses, né, no mundo dos mortos, e assim eles colocavam eles em câmeras secretas dentro da pirâmide e levavam comidas, presentes e objetos, né, para aquele local, pois acreditavam eles que o seu faraó estaria vivo em outro mundo. Essas crenças pagãs, elas remontam desde a primeira mentira de Satanás no livro de Gênesis, quando ele fez Eva acreditar de que ela certamente não morreria se ela desobedecesse à ordem de Deus, comendo aquela árvore da ciência do mal. Deus havia dito: certamente morrerás. Mas o diabo, Satanás, o enganador, por meio daquela serpente, disse a Eva que certamente não morrereis. Então ali surge a primeira mentira de Satanás, de fazer o homem acreditar de que ele é imortal, que ele não morre, que nós somos imortais. A maior prova de que nós não somos imortais está exatamente na árvore da vida, que estava no meio do paraíso para dar a vida eterna. Por que que quando Adão e Eva pecaram, Deus imediatamente fechou o acesso da entrada do Éden, expulsando Adão e Eva do Éden, para que eles não tomassem da árvore da vida, como está escrito ali no livro de Gênesis, e assim vivessem para sempre? Então, esta é uma prova de que a alma é mortal. Mesmo porque a alma, segundo as Sagradas Escrituras, não é algo etéreo, fantasmagórico, né? Como pintam e tentam explicar muitos a respeito de alma. A alma, segundo as Sagradas Escrituras, nós podemos ver isso no livro de Gênesis, é a formação do corpo mais o espírito de vida, o ruá de Deus nas narinas do homem formou alma vivente. Então, nós somos almas viventes. Esse negócio de alma penada, que vai puxar o pé da pessoa de noite, isso é tudo crença pagã, mística, não está de acordo com a palavra de Deus. Então, aqui no livro de Gênesis, quando Deus formou Adão, né, no capítulo de número 2, diz aqui, verso 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, quer dizer, nós fomos formados dos elementos da terra, e soprou em suas narizes o fôlego da vida. Ó, soprou nos narizes do homem, após o ter formado do pó da terra, o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Olha lá. Então o homem se torna alma vivente após ser formado do pó da terra e tornado em suas narinas, da parte de Deus, o espírito de vida, o fôlego de vida, né? A partir do momento que o homem morre, o que acontece? O processo inverso. O fôlego de vida é retirado, o corpo se desfaz, se tornando novamente pó. É o que Deus sentencia após o pecado do homem, dizendo: do pó vieste, ao pó tornarás, né? De pó foste feito, ao pó novamente tornarás. Isso, então, é, na verdade, o que a Bíblia explica sobre a alma. Alma é algo vivo. Lá no livro de Atos diz que quando Pedro pregou, quase 3.000 almas agregaram. Em muitos outros lugares dizem citação de almas sendo convertidas. Então,
alma é isso, é o corpo formado do pó da terra mais o fôlego de vida. Então a crença de que a alma é algo fantasmagórico, que sai do corpo, né, essa crença é pagã. Alguém pode perguntar: "Mas e os relatos de, experiência pós-morte?", né? Algumas pessoas que ficaram algumas horas morta, né, clinicamente atestada como mortas e depois voltaram, e relataram que viram um túnel, luzes, enfim. Bom, o cérebro, enquanto tiver alguma atividade, ele tem como trazer a pessoa em sonhos profundos, tá? Mesmo no estado quase de morte, ou que até os equipamentos de medicina não conseguem atestar se a pessoa está viva ou morta. Existem estados de catalepsia profunda, né? Por isso que por lei, necessário certos tipos de causas mortes esperar mais de 24 horas ou 24 horas para detectar a morte total da pessoa, né. Agora, quem já teve a experiência de receber uma anestesia geral, né, percebe que não lembra-se de mais nada. É raríssimos os casos de alguém que recebe uma anestesia geral e lembra de alguma coisa, é como se passasse um apagador. A pessoa apaga ali, faz a operação, passa 2, 3, 4 horas, acorda, não lembra absolutamente de nada, nem que estava vivo nesse período. Se morresse, ela nem ia saber que morreu, né. Quem já teve, a experiência de receber uma anestesia, sabe que o que eu estou falando é verdade, né. Eu já recebi uma vez uma anestesia, fiquei 3 horas e meia, apagado, eu não me lembro absolutamente de nada nesse período. A Bíblia descreve a morte desta forma, um estado total de inconsciência. Isso está plenamente relatado. Se você, não teve ainda a oportunidade de estudar sobre o estado dos mortos, solicite conosco o CD que nós estaremos, enviando ou lhe fornecendo gratuitamente, né, sobre o estado dos mortos, tá. Nós estaremos agora esclarecendo algumas dúvidas, né, sobre algumas passagens utilizadas por defensores de estar de vivo após a morte, que a pessoa ainda fica viva após a morte. Uma das passagens, famosas, né, que é utilizada, apenas um trecho dela, que nós vamos analisar, é a respeito do ladrão na cruz, né. "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso", né. Muito utilizado por aqueles que tentam defender a estado de consciência após a morte, né. Então, vamos ver essa passagem, né, que se refere na no Evangelho, Lucas capítulo de número 23. Eu vou ler alguns versículos antes da passagem para que nós possamos mostrar essa passagem devidamente explicada dentro do contexto da Bíblia, porque as pessoas que citam essa passagem, elas citam elas isolada do contexto e dão a interpretação que lhe cabe ou que lhe acha melhor, né. Mas é importante nós vermos o que discorreu do acontecimento ali na cruz, daqueles 2 criminosos que estavam ao lado do Senhor Jesus, para nós entendermos o que Jesus então vai responder e o que Jesus está realmente falando. Então nós vemos no versículo de número, capítulo 23 de Lucas, né, no versículo de número 38 em diante. "E também por cima dele estava o título escrito, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim
quando entrares no teu reino. A versão de Mateus diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino, né? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, se eu coloco a vírgula aqui, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, dá a entender exatamente o que muitos explicam, que naquele momento que Jesus morre, ele vai para o paraíso com Jesus. Mas isso é contraditório com a Bíblia, porque Jesus morreu, foi para a sepultura, ficou 3 dias no Hades, segundo a Bíblia. Como que o ladrão foi para o paraíso com Jesus naquele momento, né? Então, você colocando a vírgula após o hoje, né, diz assim: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Como a morte é uma sensação atemporal, você não tem sensação de tempo, assim como nós agora há pouco explicamos a respeito da anestesia, né? Então, aquele ladrão terá a sensação de que naquele dia em que ele pereceu, morreu, ele mesmo já ressuscita quando Cristo vem no seu reino. A sensação dele é de encontrar o Senhor Jesus Cristo naquele mesmo dia, tá? Então nós, quando morremos, se morremos fiéis aos ensinos do Senhor, nós teremos a sensação, no dia da nossa morte, de encontrarmos com a volta do Senhor Jesus vindo no seu reino. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo vai voltar nas nuvens do céu, visivelmente, todo olho verá, e os mortos serão ressuscitados, né? Os mortos serão ressuscitados primeiro, e os vivos serão transformados. Isso está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, diz que seremos transformados no abrir e fechar dos olhos ante a última trombeta, quer dizer, quando a última trombeta tocar, quer dizer, quando todas as pragas do Apocalipse estiverem cumpridas, quando todas as pragas estiverem consumadas, então toca-se a última trombeta, os vivos serão transformados num abrir e fechar dos olhos. E em Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 16, diz que o mesmo Senhor descerá do céu. Olha lá, Jesus vindo no reino dele, com a voz de trombeta, de arcanjo, de trombeta, né? E os mortos serão ressuscitados, né? Primeiro serão ressuscitados os mortos. Então, nós vemos por aí que na vinda do Senhor Jesus Cristo, será uma vinda com trombeta, voz de arcanjo, que vai ser barulhenta, não vai ser silenciosa, invisível, mas será visível, todo olho verá, como um relâmpago se mostra do ocidente ao oriente, assim será a vinda do Filho do Homem, né? A Bíblia fala que Jesus voltará a segunda vez para os que o esperam. Hebreus capítulo de número 9, verso de número 27. Então nós estamos vendo por aí que na volta do Senhor Jesus Cristo, ao ressuscitar os mortos que morreram na fé, que morreram na graça, estes mortos, ao serem ressuscitados, terão a sensação de que naquele dia que eles morreram, foi o dia em que eles acordam para ver a volta do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão percebendo o que é que a palavra de Deus explica? Então, este ladrão, Jesus vai prometer, ó, de verdade te digo agora, ele dá aquela promessa firme, você vai estar salvo quando eu vier no meu reino. Mesmo porque esse ladrão, ele não era totalmente ignorante das coisas de Deus. Ele era judeu, tá? Ele estava sendo crucificado porque ele desobedeceu, né, às ordens do Império Romano, provavelmente era um criminoso, como diz aqui na palavra, mas ele já cria em Jesus Cristo, né? Não vamos achar que foi no momento da cruz que ele aprendeu sobre Jesus. Não. Ele, provavelmente, mesmo levando a vida dissoluta dele, mas ele ouviu falar de Jesus, porque o nome de Jesus se espalhou por toda a Judéia, Galileia. O nome de Jesus se tornou famoso porque Jesus fez grandes milagres. E ele certamente sabia que estava vivendo uma vida de desobediência, ele conhecia a respeito do reino, ele conhecia a respeito do Messias, né? Senão ele não ia fazer essa pergunta que ele fez ao Messias, esse pedido que ele fez ao Messias,
é de alguém que conhecia a respeito do Messias, que sabia que o Messias iria reinar sobre o trono de Davi, sobre a casa de Jacó, sobre Israel. Então ele vai perguntar, Senhor, ele vai falar, vai fazer um pedido de acordo com o conhecimento que ele já tinha. Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Quer dizer, ele já era uma pessoa que estava passando por todas aquelas aflições e pensando nas coisas que ele aprendeu como judeu, né? Tanto é que ele falou: este homem nada fez de errado para que merecesse isso. Ele repreendeu o outro lá que estava blasfemando. Isso demonstra que esta pessoa já estava passando por um processo de arrependimento dos seus pecados. Porém, como ele havia feito coisas más, muita desobediência, ele foi condenado, ele não se livrou da condenação dos homens, né? Mas Jesus vai lhe garantir agora, né, dizendo a ele que ele estará salvo, né? Não quer dizer com isso que ele morreu e saiu uma alma dele e foi lá para um lugar chamado paraíso, porque a própria palavra de Deus mostra que o paraíso era aqui na terra. Deus plantou um jardim nas nascentes do rio Tigre, Eufrates, né, Gibom e outro nome de outro rio lá, são 4 rios, hoje só existe 2 rios, onde foi colocado o Éden, tá? O Éden foi colocado na terra, né? E o Senhor Jesus Cristo mesmo fala: vinde benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, né? Então a promessa é: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Deus transformará este planeta abatido, que está amaldiçoado por causa do pecado do homem. Deus vai retirar a maldição quando Jesus voltar, né? Porque convém que Jesus reine até que destrua todos os inimigos de Deus, né? E a igreja triunfante, né? Como astros no mundo, diz a palavra de Deus, como o trigo que vai ser ajuntado no celeiro e vai resplandecer como o sol no reino de seu Pai, né? Na parábola do trigo e do joio. Então aqui na terra resplandeceremos como reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Apocalipse 5, verso 9 e 10. Porque para isso Jesus veio. Ele diz: para isso eu nasci, para ser rei, né? Para isso eu vim ao mundo. Então hoje Jesus Cristo, ele vai reinar espiritualmente no coração. Se você, meu ouvinte, agora confessar e aceitar o Senhor Jesus Cristo como rei da tua vida, ele, mediante o Espírito, vai reinar em tua vida. O Espírito Santo, né? Jesus falou: viremos eu e o Pai e faremos nele morada. Então Jesus faz morada em nós através do Espírito de Cristo, né? Que é o mesmo Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, é o poder que emana de Deus, é a forma como Deus está presente, não em corpo, mas em presença, né? Então o Espírito Santo é a presença, o poder emanente vivo do eterno Pai, né? Que ele pode nos consolar, que ele pode interceder dentro de nós, com gemidos inexprimíveis, pode nos socorrer nas nossas aflições, assim igualmente o Espírito de Cristo, né? O apóstolo Paulo fala que o Espírito de Cristo me socorreu, né? Então o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Jesus, ele mesmo disse: quando houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali faço presente, em espírito e em verdade. Compreende, meu querido ouvinte? Então, se você aceita o Senhor Jesus Cristo como Rei, ele reina na tua vida. Mas a palavra profética de todos os profetas, né, como diz em Atos 3:21, né, que convém que o céu contenha Jesus Cristo até o tempo da restauração de todas as coisas das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas. Então, os profetas falam de um período de restauração, que é este reino bendito do Senhor que vai ser implantado, né? A qual todos estão aguardando, novos céus e nova terra, em que habita a justiça, né? Lá no céu já habita a justiça, né? Mas o apóstolo Pedro disse que após os elementos da terra ardendo em fogo, se desfazerem as obras dos homens aqui na terra, nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Onde não habita a justiça, e Pedro está dizendo que aguarda
novos céus e nova terra em que habita a justiça. Aqui na terra, certamente é aqui que está faltando ser, implantada a justiça, né, porque hoje nós vemos quanta maldade, né, quanta destruição, né, o homem, destruindo o homem, matando o homem, a natureza dando os seus sinais de fadiga devido à desobediência do homem, né. A terra está vomitando os seus moradores. Então essa passagem aqui de Lucas não prova de forma alguma, eu não posso pegar um versículo da Bíblia e contraditar com todas as demais escrituras, que falam de forma muito inequivocada, de forma que não deixa dúvida, né, insofismável, de que a morte é um estado de inconsciência completa. Jesus falando do seu amigo Lázaro quando estava morto, quando Marta e Maria chegaram a ele, falou: "Ah, ele não morreria se tu estivesse aqui". Daí ele falou aos seus discípulos: "Lázaro dorme". Aí os discípulos: "Mas se está dormindo, não está morto". Aí Jesus falou: "Não", explicou declaradamente: "Lázaro está morto", mas Jesus compara a morte de Lázaro a um sono. Se Lázaro já estivesse no paraíso, 4 dias ali gozando no paraíso da vida eterna, que disparate, né, Jesus fazer ele voltar de novo para este mundo, né, ressuscitando 4 dias depois, né. Lázaro não ia gostar muito não, né. Como é que pode, né, chamar ele lá das delícias do paraíso, lá já vivendo 4 dias ali conscientemente, como explicam alguns, né, que existe vida após a morte. E agora o Senhor Jesus Cristo pegar e ressuscitar Lázaro 4 dias depois, ele acordar naquele túmulo já fedendo, né, porque ele estava 4 dias em putrefação. Que absurdo, né. Mas não, Jesus falou: "Lázaro dorme". Se ele estava dormindo, ele não tinha consciência. Você compreende, meu querido ouvinte? Esta é a verdade: "Conhecereis a verdade e ela vos libertará". Agora sobre a passagem de 1 Pedro capítulo 3, também muito utilizada por aqueles que tentam defender uma consciência após a morte, né, e vale muitas vezes de uma tradução equivocada, de alguma mudança da tradução para tentar provar, doutrinas contrárias ao contexto total da Bíblia. Aqui nós encontramos a passagem de Pedro, 1 Pedro 3. Eu vou ler, os versos anteriores para que nós possamos entender a que contexto está tratando o apóstolo quando ele cita essa passagem de que Jesus pregou aos espíritos em prisão, né. Então, o apóstolo Pedro, ele vem falando, do sofrimento do cristão. Inclusive o pretexto aqui do trecho em que encontra essa passagem, diz assim o pretexto: "Amor fraternal, a paciência na aflição segundo o exemplo de Cristo". Quer dizer, Pedro vai exortar o cristão a ter paciência, a ter amor fraternal, da mesma forma que Cristo teve quando esteve aqui, no seu exemplo que deixou aqui na terra. Então ele fala assim no verso 8: "E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis". Quer dizer, nós devemos amar nossos irmãos, devemos destratar nossos irmãos, nem ofender nossos irmãos, porque o amor, né, fraternal é a prova de que amamos a Deus. Quem ama a Deus ama seu irmão, não aborrece o seu irmão, né. Não tem ódio, não tem inveja, não ofende gratuitamente o seu irmão, mas, batalha, né, pela fé, batalha com amor, né. Não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie sua língua do mal, e seus lábios não falem engano. Quer dizer, então, nós não podemos sair por aí proclamando uma doutrina mentirosa, né? Por isso temos que ser cuidadosos, examinar todas as escrituras, conferir uma passagem com a outra, né? E não pegar um texto isolado e sair por aí inventando coisas falsas, e ainda dizendo que foi a Bíblia que disse. É muito grave, né? Então esse é o contexto que ele vem falando: "Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e sigam. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos,
e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Agora você vai começar a notar qual é o contexto do assunto que o apóstolo Pedro coloca aqui em 1 Pedro 3,4. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, que a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu, está falando da vida de Cristo. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado. Olha lá, Cristo padeceu na cruz para levar-nos a Deus mortificado. Essa morte que ele está falando aqui não é literal, é espiritual. Quando nós deixamos de pecar, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós mortificamos o desejo da carne. Como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 6, que nós somos sepultados com Cristo pelo batismo, para desfazer os desejos da carne, né? Quando nós fazemos o desejo da nossa carne, pecamos, o nosso corpo mortal está vivo. Mas quando nós não fazemos o desejo da carne, espiritualmente estamos mortificados para o pecado. Então ele fala aqui no verso 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, tudo que Cristo fez na cruz, o sacrifício expiatório de Cristo, foi para levar-nos a uma vida espiritual de mortificação da nossa carne e vivificação em espírito. Quer dizer, quando nós obedecemos o Evangelho, quando nós estamos sujeitos à obediência da lei de Deus, não vivemos na prática do pecado, que é a desobediência da lei de Deus, porque pecado, segundo as Sagradas Escrituras, é a violação dos mandamentos de Deus. Todo aquele que peca viola a lei, porque o pecado é a violação da lei, né? Isso está em 1 João 3, verso 4, da Bíblia revisada. Então, isso é iniquidade, violar a lei. Então, aqui diz que Cristo padeceu por nós, para que nós tivéssemos mortificados na carne, né? Ou seja, os desejos da carne mortificados, e vivendo no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Cristo, em vida, desceu às partes mais baixas da terra, por exemplo, aquele endemoniado de Gergesenos, ou Gardarenos, né? Que vivia ali em Samaria e comia cadáveres, né? Jesus foi aos lugares mais profundos de trevas, né? E pregou a pessoas que viviam na prisão de Satanás, presos por espíritos imundos, né? E ele libertou essas pessoas, né? Da mesma forma, os quais, no outro tempo, foram rebeldes. Quer dizer, agora ele vai, a Bíblia vai fazer uma comparação que em outro tempo, qual tempo? O tempo de Noé, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, né, para a ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitados os anjos e as autoridades e as potências. Então, o que o apóstolo Pedro quis explicar? Que assim como Cristo
ele estava mortificado, nos desejos da carne, nós devemos também mortificar os desejos da nossa carne, para vivermos vivificados em espíritos. Assim nós poderemos fazer a obra de Deus, como Cristo fez, libertando pessoas da prisão de Satanás, né? Então, uma pessoa que tem espírito imundo, uma pessoa que vive na desobediência, numa vida miserável, numa vida nefasta de pecado, de desobediência, de mentira, né? Essa pessoa está aprisionada, né? Assim como Cristo também libertou esses espíritos em prisão, né, essas pessoas que estavam aprisionadas, né, que viviam em lugares aprisionados, nós também devemos libertar. Nós devemos ajudar através de Cristo em nós, reconciliar as pessoas ao mundo, trazer das pessoas do mundo para Deus, né? E aqui diz que esta mesma situação ocorreu nos dias de Noé. Noé não era um justiceiro que pregava a salvação, né? Mas o povo, nos dias de Noé, estava entregue a que forma? Estavam todos vivos na carne, né? E aprisionados em espírito, né? Porque Jesus mesmo disse: como nos dias de Noé, assim será também a volta do Filho do Homem. Quando Jesus voltar, como que ele vai achar o planeta? Entregue à vaidade, os homens indo mal a pior, né, desobedecendo, pecando, né? Nós vemos aí o alastramento do crime, né, do tráfico de droga, quantas pessoas escravas, né, do vício das drogas. Então Cristo veio trazer libertação dessas pessoas para, assim como o endemoniado de Gergeseno, que foi liberto de uma legião de demônios. Cristo veio trazer e desfazer as obras do diabo, né? Então, quando nós não aceitamos o reino de Deus sobre nós, quando nós não aceitamos a restauração de Deus sobre o planeta, então estamos aceitando o império do diabo, né? E o império do diabo é esse, é destruir, é roubar, matar, né? É o ódio. Isso é o império do diabo. Quem vive nessa situação está condenado. Mas Cristo veio para o mundo para ser rei, para desfazer as obras do diabo, para libertar o homem do pecado, para trazer restauração, regeneração, né? Então o reino de Deus já começa a ser implantado através dos filhos do reino. Quando nós pregamos o evangelho da libertação, o evangelho do reino de Deus, nós estamos dizendo a você que você deve se libertar do pecado e aceitar Jesus Cristo como rei da sua vida, aceitar esta restauração, né, que começou já na cruz, quando Cristo nos salva dos nossos pecados, né? Cristo não veio salvar nos pecados, né? Cristo veio nos salvar dos pecados. Quer dizer, que quando nós aceitamos Jesus Cristo verdadeiramente em nossa vida, nós abandonamos a nossa vida de desobediência à palavra de Deus, passamos a praticar a justiça, passamos a obedecer os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, passamos a fazer a vontade de Deus. Então nós passamos a participar deste reino, do qual nós também, na oração do Pai Nosso, dizemos: venha a nós o teu reino, né? Seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Então nós conclamamos, nós proclamamos como filhos do reino que aquela vontade de Deus que já está sendo realizada nos céus, esta perfeição, seja estabelecida sobre a terra. Assim como Cristo, ele pregou aos cativos, né? Lá no livro de Isaías, capítulo de número 61, cumpre o que Pedro está explicando aqui, quando Cristo ele diz que uma das missões dele era libertar os cativos, né, da prisão, libertar as pessoas da prisão, né, do pecado, da destruição. Isso nós encontramos a famosa passagem lida pelo Senhor Jesus Cristo na sinagoga, em Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor Yahvé está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos,
enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. E ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores e os vossos dinheiros, né? Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Então aqui é a promessa de restauração. Venha fazer parte dessa promessa de restauração. Caro amigo e amiga ouvinte, seja um bereano e vá conferir nas Escrituras se é assim mesmo. Não se trata de religião, e sim de salvação da sua alma. Disponibilizamos a apostila deste estudo gratuitamente. Baixe e examine cuidadosamente para o seu crescimento espiritual. Para mais estudos bíblicos, acesse o site igrejadedeus.com.br. Não esqueça, se inscreva no canal do Evangelista Flávio, também dê um like e ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Paz seja convosco.